questão do... Você fazendo uma análise sua, e quando você monta um negócio, é tudo contra você, né? O fornecedor não acredita em você, porque você é pequeno. O funcionário não quer trabalhar com você, porque você não representa nenhum plano de carreira para ele, né? O contador olha para você, você é minúsculo, todo mundo olha para você e não quer te ajudar, não é porque eles são ruins. É porque você não... Mas você não o fornecedor olha pra você e te dá a pior lista de valor. Porque ele olha pra você e fala, você vai fazer um pedidinho desse tamanho. Eu tenho um cara ali que é muito mais se você fizer 20 pedidos, não dá metade dele. E o senhor se deparou muito com isso no início? Pra caramba. Tipo você assim... quer ver o exemplo? A primeira vaga que eu coloquei no Face deu, acho que, uma intenção ou duas pessoas que se inscreveram. Depois que a empresa já estava razoavelmente, assim, tá melhor, eu tive 1.800 pessoas. Sério? Porque daí, né, você abre uma região gigante, né? Não, a região gigante. E também somado ao desemprego. Sim. As coisas, a galera tal. Mas eu tô falando, antes, nem com o desemprego, a galera não queria trabalhar lá. Porque o cara olhava lá a casa. Como que eu vou parar um caminhão lá? Como que eu vou fazer uma entrega lá? Então você tem que romper todas essas objeções, né, cara? Administrar tudo. Tudo. Tipo tudo. assim, hoje em dia, a sua empresa, ela é situada onde? Tá no Jardim lá... Como que é o nome? É o Jardim Odete ali no Quinto da Boa Vista. Ah, é perto ali da Regispel, daquelas empresas do ali. A gente tá na rua ali, né? Que legal. Tá a 50 metros ali. Entendi. Hoje é um bairro industrial, né? Legal. Tá, perto de casa. E Itaquá tá melhorando muito. Itaquá tem muita indústria, né? Aqui tem muita empresa. Ali onde ele tá situado, ali é muita empresa, né, pastor? Tem poucas empresas. Se você for ali... Andar naquela é muito... tem muita. E o senhor tá lá hoje com a sua. Não, graças a Deus, né? Que da hora. o Marcel, é o que eu falo. Mas também é o seguinte, né? Eu vejo que você tem que agir pequeno, mas sonhar grande. Sim. E levar a sério o seu negócio. Sim. Porque às vezes, vou dar um exemplo aqui, vai. Você abre um negócio e você trata ele pequeno. Uma coisa é você começar pequeno, outra coisa é você tratar ele pequeno. O cara abre o comércio, até porque tem gente que quer ter um negócio para poder trabalhar menos. E ser empreendedor ou dono não significa que você vai trabalhar menos, significa que você vai ter mais flexibilidade, talvez. Certo. Né? Mas trabalhar menos, não. Aí o cara abre o negócio, aí você passa lá um dia, na segunda, 10 horas, ele fala que naquele dia ele não pôde abrir. Ele abriu 11. Aí no outro dia você passa 4 da tarde e fala que aquele dia teve que fechar mais cedo. Você fala, meu, tô de brincadeira, exato, né, cara? O cara tem que tratar... O cara nunca mais volta. Não. E ele tem que tratar o negócio como um negócio grande. Por mais que ele é pequeno, meu... Eu sempre fui bem criterioso com horário de comércio, de início, horário tal, atendimento, cumprir prazo. Quando eu era pequeno, já ou tinha menor, isso. vamos colocar assim, porque a gente também não é grande assim. Quando a gente era menor, a gente já fazia assim. Já tratava o negócio como um negócio grande. Tratava o cliente já falando que pá, que embalagem, pá, não sei o quê. Sim. Exatamente. Tem que ter a formalidade. Devendo 220 a formalidade da empresa, né? Certo, Atende o telefone, aqui, pá, aqui. Então você tem que tratar o negócio. Outra coisa, você tem que compartilhar o seu sonho com a galera que vai levar o piano com você. Eu sempre cooperei. Então, isso que eu ia falar. Dá pra perceber nas suas redes sociais que o senhor sempre tem um momento ali com o pessoal, né? Toda segunda-feira a gente tem um culto. Ah, é um culto. Isso vai fazer 2 anos agora, né? Olha que legal. Eu copiei inclusive eu trouxe de um colega que ele fez isso na empresa dele. Certo. E eu visitava ele, achava isso fantástico. E é o seguinte, eu vejo assim, quando você tem que seguir o ID de Cristo onde você estiver, né? Exato. Então a sua casa você ministra, na empresa você tem que levar o evangelho. E eu ficava falando, como que eu posso... E aí a gente instituiu um culto toda segunda. Então toda segunda, no primeiro horário, a gente tem 20 minutos de uma palavra e uma oração. Isso já vai fazer 2 anos. E o que eu costumo sempre dizer, na Marcel Champs, é que a empresa é de Deus. Sim. E que ele nos use como um canal para administrar. Né? É aquela questão. A empresa é minha, o senhor administra. Para mim é o contrário, a empresa é de Deus. E eu quero que todo mundo que se envolva seja abençoado. Mas é interessante isso, porque você tem mais de 10 funcionários lá. Tem 12. Que é 12, né? 12 mais os prestadores de serviço. Sim, mas aí que precisa também ser alcançado também por essa bênção, né? A gente também, né, Champs? A gente não exige nada de ninguém assim, nesse aspecto, né? Então, se você não participa... Não. Sim. Mas fica aberto. E graças a Deus, a gente tem... O pessoal gosta. Até porque você vai... Legal. E você vê que tudo muda, né? Você vai passar diversidades. Legal. Mas é diferente, né? Você percebe que as coisas que vêm não é pra te parar. Ele te faz crescer. Você sempre sai melhor, cara. A gente vê isso, cara. Então, e assim, a gente tem reunião toda sexta.
Né? Coisa que muito lugar não... reunião, é só para empresa enorme. Não. A empresa pequena, você precisa conversar. Você falou uma coisa interessante, não cortando, Marcel. Não, claro. Que tem um comentário até da Cris aqui. Eu vi agora. Eu ia falar sobre isso que você falou, que às vezes a gente acha que o nosso negócio é pequeno. A gente não quer, ninguém vai dar valor. Ninguém vai dar valor e tal. E você falou isso, foi muito importante aqui para quem está nos assistindo agora entender. Porque quando você começa o seu próprio negócio, você trabalha muito mais do que se você estivesse trabalhando para empregado, né? Até porque você tem vários fatores. Para você ficar aberto, tudo tem que dar certo. Sim. Para você fechar, basta um. Então, Verdade. Para você ficar aberto, o colaborador tem que estar bem, Sim. os tributos tem que estar certo, o fornecedor tem que querer vender, o cliente tem que querer comprar, o entregador tem que querer entregar, a máquina tem que funcionar, tudo isso. Tudo isso para dar certo. Agora, para não dar certo, se a máquina parar, acabou. Se o funcionário não quiser trabalhar, já acabou. Como é que o senhor, tipo, hoje organiza isso ou pensou isso quando a Guipac tomou uma proporção relevante, assim, de agora tá vendendo muito, preciso de mais gente. Como que você organizou isso aí? Sabe, porque eu acho que é difícil. Porque querendo ou não, hoje ele tem, né, colaboradores com ele delega funções, ele tem ali um coordenador, alguma coisa do tipo. Mas até então, era tudo a sua mente. Uma coisa que eu sempre tive, Marcel, veja assim, o Hermes está com a gente lá, pode confirmar isso aí. Eu sempre tive, eu acho legal você ter uma liderança cooperativa. Todo mundo ter o sentimento de pertencimento, né? Eu pertenço. Show. Show. Às vezes você tem um negócio que você deixa o cara muito distante. Você só isso acabou lá. Não, fazer lá o pessoal dá dica e tudo. Né? Não, o cara dá dica e tudo. Renato, cara, você é o dono, mas isso aqui, se você fizer, acho que fica melhor. Acabou. Escutar seu funcionário. Acabou. Tem um livro do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, né? E ele fala que uma vez estava todo mundo ajoelhado e balando o negócio, o funcionário chegou e falou, eu posso dar uma dica? Se a gente comprar uma bancada? É verdade. A bancada. Faz todo mundo em pé, a produção aumenta. Verdade, até porque ninguém precisa ficar. Porque ele comprava joelheira pra galera. O segundo maior homem. Um dos caras mais ricos hoje do mundo, né, cara? Segundo. Então, assim, tá no livro dele. E é verdade. Então, você precisa estar aberto, precisa ser humilde nesse ponto. E as pessoas veem incluída. Ela olha e fala, eu faço parte desse negócio aqui, cara. E depois você precisa transbordar pros caras. Outra coisa, Marcel e Champs, as pessoas, às vezes, geram uma expectativa que não deve gerar. E não tem expectativa onde deveria ter. Certo. Então, exemplo, gerar expectativa onde não deve gerar. Eu vejo alguns donos, às vezes, muito chateados com os colaboradores. Funcionário, você já deve ter visto. Tá? Já. Só que o cara, uma vez eu estava conversando com um cara que falou, eu não gosto do meu funcionário porque ele sai 5 horas, passou por mim 5 horas, eu tava cheio de tarefa, o cara foi embora. Cara, que hora que é a hora dele sair? 5 horas, irmão. Combinado é combinado. Mesma coisa é o inverso. Cara, eu não gosto do meu gestor porque eu fiz e ele só me pagou o que combinou. Só pagou o que combinou. Combinado é combinado. Então, acho que isso tem que ficar muito claro. Lá, um exemplo. A gente tem uma política lá que... Isso eu aprendi na outra empresa e transbordei pra lá. Não liga nas férias, não exige os caras antes do horário, nem depois do horário. Certo. Mas no horário tem que dar o melhor. Sim. E se fizer o melhor, a empresa crescer, transborda coisas boas com os caras. Eles crescem juntos. Cresce junto, você conseguir dar uma questão de, talvez uma questão de um ticket, outra questão salarial, vai surgir vagas novas, você vai melhorando a vida dos caras. E isso faz os caras querer estar contigo. Não é porque você é melhor que ninguém, mas, cara, você passa 8 horas úteis do dia ali. Tirando 8 horas que você passou dormindo, sobra 8. Você passou, às vezes, mais 1, 2 horas no transporte. Nossa, verdade. Cara, se você for pensar, a maior parte do seu dia ativo e bem, você tá ali, irmão. O senhor fica maquinando esse tipo de pensamento, tipo, meu funcionário tem esse tipo de rotina, o que eu posso fazer pra... Cara, posso falar pra você, o que eu mais faço hoje lá, de verdade, é facilitar a vida da galera e entender o dia a dia dos caras. Entender o dia a dia. Eu fico, hoje mesmo foi um dia, né, cara? A gente chega lá e fica 1 hora com um, meia hora com o outro. Como você tá? E eu começo a conversa aí. Sério, como tá seu filho? Tipo, chamo... Que legal. Você pergunta como tá sua noiva, né? Como tá seu casamento? Você vai casar? Vai casar agora. Vai casar? Vai casar. O Everson. Graças a Deus, tem misericórdia. Aquilo que parecia. Então a gente sempre começa, e aí, como tá? Não é É que eu falo, você tem que ter um ambiente alegre sem perder seriedade. E sério, você perder a alegria, irmão. Se você conseguir chegar nesse termômetro, não é um parque de diversão.
Mas também não precisa ser um castelo dos horrores, né, cara? E tipo assim, e o pastor Renato, eu achava, né, o pastor Renato muito serão. Tipo assim, cara. Mas eu acho que você tem que saber a hora de ser, cara. Só que ele chegou aqui, eu já fiquei até assim, eu falei, bicho, é uma zoeira, velho. Então acho que você tem que saber a hora de... Tá igual com meus filhos, agora mudando. Não, você vai chegar filho, você tem que ser responsável nisso, nisso e nisso. Sim. Mas vamos jogar um FIFA 22 junto. Show. Opa, Chama nós assiste também, jogo né? da Copa. Eu não tomar piau lá. Não, mas você entendeu? Eu acho que se você souber... Então eu começo assim... E aí, como tá sua esposa, seu esposo? Seu filho, beleza? E aí, como tá as coisas aqui? O que você tá precisando? Porque, meu, um cara bem, ele produz. Um cara mal não vai produzir, meu irmão. Então acho que antes de você se preocupar com o resultado, você precisa se preocupar com as pessoas. Pessoas bem, produzem bem. Pessoas que estão má, não produzem. A gente teve uma palestra de uma psicóloga lá em setembro e agora, Lá na semana sua empresa passada, lá. teve uma com... Vou até falar o nome dele aqui, fazer uma propaganda do Vinícius aqui. O Vinícius Nicolini, ele é um cara que teve uma síndrome, acho que Guillain-Barré. Ele teve uma doença autoimune, foi perdendo os movimentos e não movimentava nem a cabeça mais. Sério? Com 24 anos. E aí, graças a Deus, Deus abençoou, ele saiu dessa e nesse ano agora fez o Ultraman. Não sei se já ouviram falar. Ultraman pra mim era só aquele super-herói lá no Ultraman. Sim. Ultraman, você faz 515 quilômetros de exercício em 3 dias. De corrida, natação e pedal em 3 dias. Ele fez isso aí? Fez, cara. Caraca. Ele saiu dessa crise e tal. E ele foi lá dar uma palestra de 1 hora de superação, tal. E aí já nasce... Você já semeia lá na galera, meu. Exercício físico, saúde. Ativa uns gatilhos, né, no Lógico, pessoal. você tem que ajudar a galera, né, o Marcel. Porque se ela tá bem com a família, se o funcionário tá bem com a família, tudo vai bem, né? Vai bem. Isso é importante, essa preocupação. E falando família, a gente sabe que o senhor é pai de 2 meninos, né? Uhum. Esposo da Damares. E eu vejo que você tem um menino lá que toca uma bateria boa também. O Guilherme. Gui é top, pai. É legal, acho que ele tá lendo até partitura, não tá? Nada dele. Ele é top, mano. Eu já vi uns vídeos dele já. Mano, mas é engraçado na sede. É engraçado na sede às vezes. Sim. Que às vezes tem um hino que tem umas levadas difíceis. Aí o pastor olha lá, o pastor. Eu fico em cima. O pastor já. Ele chega tipo, no carro. Passando o ritmo. Ele chega no carro e já pergunta, pai, foi legal. Eu dou um espetáculo. O senhor tem sempre uma boa comunicação com seus filhos. Graças a Deus. Isso que eu ia falar. Eu vou falar um negócio aqui. Não sei se tá... Um exemplo. O meu filho Guilherme fez 13 anos agora. Ele chegou pra mim e falou, pai... Nossa, 13 anos já. Eu quero saber sobre como que um homem faz um filho na mulher. E aí? Aí eu peguei, me preparei, falei, fala com sua mãe. Eu me preparei, fala com a sua mãe. Sua mãe. Fala Depois a gente conversou. Você fez, mas o que eu louvei a Deus Véi, que ele interessante, veio falar né? comigo. Ele poderia ter ido pro Google. Juan tá ali, ó, já aproveita. Né? Ele poderia ter ido para outra pessoa. Então veja assim, se você tiver um bom relacionamento, as necessidades que devem ser trazidas para você serão trazidas para você. Até porque você vai alinhar o discurso com aquilo que você acredita, é um discurso que vem de encontro aos seus valores. O de fora não... Ele vai dar do jeito dele, né? Porque o senhor criou isso com do ele, jeito esse dele. vínculo. Você tem que ter esse vínculo. Eu vejo, falando agora de família, o chefe puxou esse assunto, eu vejo que tem pessoas que distanciam demais, aquela dureza. Que era o modelo antigo, né, Champs? Que dava certo. Mas hoje eu tenho minhas dúvidas se dá certo esse modelão de faz e acabou. É igual, antes você trancava o menino no quarto, era um castigo. Hoje você trancou no quarto do Netflix celular, meu irmão, parque de diversão. Acho bom. As coisas mudou, né? Rapaz. Verdade. As coisas mudou, né? Não, isso é importante, ele falou uma questão muito importante da questão do filho, né? Quando o filho chega para perguntar sobre qualquer questão, a melhor pessoa para ensinar é o pai e a mãe. Porque se o pai e a mãe não ensinar, o mundo ensina. E outra, se ele procurar isso no mundo, tá errado. E outra, a escola, infelizmente, né, a gente tem que falar isso aqui. A escola, às vezes, na sala de aula, a criança ela acaba absorvendo outras coisas. Então, a sala de aula de casa, que tem que ser o principal, para quando ele chegar lá fora, ele sabe, não, pô, meu pai falou isso, minha mãe falou isso. Eu não devo fazer isso. E é bíblico, né? Porque se o pai ensina o filho, eu acho que ele vai andar. Ter muito orgulho, né? Do paizão aí, né? E essa questão hoje, pastor, tipo assim, seu filho filho de um empresário, meu pai tem uma empresa,
Como é Cara, que é isso? o que eu falo pra ele é que ele tem tudo pra ter um caminho talvez um pouco mais simples, entre aspas, do que o pai teve, né? Sim. E eu louvo a Deus por poder... Eu acho que o desejo dos pais é sempre dar pro filho uma vida melhor do que teve. Certo. Acho que qualquer Claro. pai é assim, né? Verdade. Então, a gente louva a Deus de poder proporcionar de alguma maneira alguma coisa... a minha vida foi boa. Meus pais, graças a Deus... Conforto, né? Meus pais sempre deu pra gente lá um carinho, educação, tudo. Mas meu pai, quando eu me entendo por gente, nunca teve um carro, Certo. né? O Gui já teve a oportunidade de sair da maternidade num carro, né? Sim. Do sim. pai. Então as coisas mudam. Então, mas eu falo pra ele, você vai ter seus desafios, né? E você precisa protagonizar. Então, porque Você não precisa é uma protagonizar. responsabilidade saber ensinar um filho. Porque, tipo mas se assim... você não tomar cuidado, você não Exato. cria um sucessor, você cria um herdeiro. Isso. E herdeiro pega e gasta. Sucessor, ele sucede e alavanca o que ele já pegou, Herdeiro né? gasta. E o sucessor, ele sucede mesmo, Show, né, cara? Ele show vai de crescer. Então, a gente precisa só... Eu vou puxando ele pra isso, Criar né? um sucessor. Pra que seja um sucessor. Fato é, ele pode pegar uma situação um pouco mais favorável do que eu. Claro. E eu falo pra ele, filho, se o pai